Muito bem, irmãos. Deixem suas Bíblias abertas em 2 Coríntios, capítulo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos caminhando bem devagar neste capítulo hoje, dentro do tempo que temos, é claro. É um grande desafio para mim trabalhar esse capítulo hoje, pela seriedade da sua temática, principalmente depois de nós virmos de 3 capítulos. A expressão seria amáveis, como por exemplo, 2 Coríntios capítulo 7, quando a gente lida ali com a alegria de Paulo, com o arrependimento genuíno daqueles em Corinto, da igreja de Corinto, que estavam dando muito trabalho, perseguindo, atrapalhando o desenvolver da obra, da pregação do Evangelho. E quando o apóstolo Paulo lembra lá no capítulo 1 de 1 Coríntios que ele tinha grande certeza de que haviam crentes ali, e isso lhe dava esperança, essa certeza se transformou em alegria lá em 1 Coríntios 7, quando eles testemunharam que do seu arrependimento, com relacionamento franco, com confissão de pecados, com mudança de hábitos. Então o capítulo 7 é um bálsamo, assim, depois de vir de um processo de grandes lutas do apóstolo Paulo. Aí depois entramos no capítulo 8 e o 9, falando da graça que envolve a liberalidade e a generosidade. Então o apóstolo Paulo está corrigindo um pouco os coríntios, mas com muita gratidão e muita alegria, porque eles parece que estão respondendo bem à exortação do apóstolo Paulo, apesar de um pequeno probleminha que vimos, né, que eles não estavam querendo cumprir ali com aquilo que já haviam dito que fariam com as igrejas, ofertariam para as igrejas da Judéia, mas o exemplo dos macedônios, que vimos no capítulo 7, foi algo extraordinário, capítulo 8, foi algo extraordinário. Então, sem dúvida, os capítulos 7, 8 e 9 nos trazem, assim, belezas bíblicas muito especiais desse tratamento de Deus, restauração e as bênçãos. Principalmente, eu gostei muito de poder trabalhar e a gente falar aqui sobre a liberalidade e a generosidade nos capítulos 8 e 9. A questão é que do 10 ao 13 agora, voltam termos que foram comuns no primeiro capítulo e até o capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios. Voltam a aparecer termos como lutas, armas, cativeiro, aprisionamentos, punição, disciplina. Voltam esses termos ao discurso, ao texto, ou aos textos que virão até o capítulo 13. O que nós estamos, o ambiente desse trecho, desse capítulo, deste momento aqui da segunda carta, é que o apóstolo Paulo ele está avisando os coríntios da sua próxima visita, que ele voltará a estar com eles pessoalmente, e essa visita vai trazer alguns conflitos com aqueles que desdenhavam e confundiam a igreja, que desdenhavam do ministério apostólico de Paulo, estavam trazendo confusão à igreja de Cristo. Isso vai ser descrito, então, daqui em diante, dos capítulos 10 até o 13. E Paulo sabe o que alguns coríntios pensam. Ele sabe que alguns pensam que ele é humilde quando está presencialmente com eles, ou face a face, mais audaz, firme, mais duro quando está ausente. E a ideia aqui é desmoralizá-lo mesmo. A ideia aqui é tentar desmoralizar o apóstolo Paulo. Alguns da igreja diziam no versículo 10 que as cartas que Paulo enviava eram duras demais, fortes, mas o apóstolo Paulo pessoalmente não impressionava, pelo contrário.
A sua palavra era desprezível. Então percebam que a temática realmente mudou e voltou para tratar problemas que ainda existem dentro da igreja. Ainda existem esses alguns, que já vimos em outras oportunidades, tanto na primeira carta quanto na segunda. Mas então o apóstolo Paulo, no comecinho do verso 1, ele diz assim: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo. Eu creio que o apóstolo Paulo está querendo afirmar que ele não tem prazer algum em um agir severo, que ele não tem prazer algum em conflitos, e que ele deseja que esse agir desta forma não seja necessário nessa visita pessoal que ele fará aos coríntios. Vamos parar aqui e vamos orar com isso em mente. Desejo de podermos expressar uma vida cheia de mansidão e bondade, a bondade de Cristo. E que Deus nos ajude a compreender o contexto deste capítulo tão sério, tão confrontador. Oremos. Pai amado, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por cada um aqui, pela tua palavra, que é confrontadora, mas é a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ver aonde o Senhor quer nos tratar, aonde podemos ser homens e mulheres melhores para o Senhor, aonde nós, como igreja, podemos ser melhores para o teu reino. Assim eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, com esta atitude, com esta mentalidade, essa prontidão para um estado de mansidão e bondade como a de Cristo, o apóstolo Paulo, no verso 2, ele diz assim: rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. É bastante importante eu voltar a destacar que não se está falando aqui, não estamos falando de uma luta do apóstolo Paulo contra a igreja de Corinto, porque não é isso de forma alguma. O amor de Paulo pela igreja, pelo próprio chamado de edificar a igreja de Cristo, é notório em todos os textos que a gente tem lido, a do apóstolo Paulo, particularmente nas cartas aos Coríntios. Mas o texto deixa explícito que essa luta que ele acredita que haverá, que ele terá, é com alguns. Não com a igreja, mas para com alguns. Seus opositores insistem em dizer que o apóstolo Paulo ele age sobre atitudes ou com padrões carnais, humanos, que ele não é espiritual. Difamações. Objetivo, roubar-lhe a autoridade, atacá-lo moralmente para tirar a sua autoridade apostólica, como se ele a tivesse recebido deles e não do Senhor. Por que aquelas pessoas em Corinto fazem tal coisa? Para que aquela falsa liderança que estava ali em Corinto pudesse se impor sobre a igreja. A história, ela se repete em qualquer circunstâncias onde existam pecadores. E não é diferente na igreja de Corinto. E é exatamente contra isso que o apóstolo Paulo afirma que vai agir com toda a firmeza, com toda rigor necessário. Isso é descrito aí, então, no trecho aqui dos versos 3 a 6. Vamos ler o verso 3, que diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, embora o apóstolo Paulo saiba muito bem como agir carnalmente, ele não vai fazer igual àqueles que estão se opondo a ele. E vem o espetacular, os dois versículos espetaculares, que são o eixo de todo esse discurso dos versos 1
até o verso 18 do capítulo 10, que é o trecho dos versos 4 e 5. Vamos ler juntos? Depois vamos mastigá-lo um pouquinho. Vamos ler juntos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amados, diferente de 1 Coríntios, da carta de Paulo, da primeira carta aos Coríntios, agora o apóstolo Paulo ele não surge como um pai, como era bem essa ideia em 1 Coríntios, como uma vara na mão, corrigindo a igreja e todas aquelas lutas que nós vimos na série na primeira carta. Mas agora é diferente, não como um pai com uma vara na mão, mas o apóstolo Paulo se apresenta daqui em diante como um soldado. A linguagem é bem militar, as expressões são bem de quem já lidou com o serviço militar. Essa visita dele a Corinto, ele compara a uma fortaleza, a um ataque a uma fortaleza. Olha as expressões que nós vemos nesse texto. Destruir muralhas, fazer prisioneiros, promover julgamento dos inimigos presos. Tudo isso está num contexto, numa linguagem totalmente diferente, mas necessária para este momento. Não se trata de forma alguma de uma luta carnal, de qualquer coisa exterior contra pessoas, de forma alguma. Ainda no contexto desses versos, só que na versão revista e atualizada, vai aparecer a expressão anulando os sofismas, no final do verso 4. E na NVI vai aparecer a mesma expressão, mas no começo do verso 5, destruímos argumentos, que são as tais muralhas que precisam ser arrasadas. Tais argumentos levantados pelos opositores do apóstolo Paulo precisam ser destruídos como muralhas. Vem de uma expressão, falsa ideia, uma expressão do termo grego, de ideias falsas, que precisam ser destruídas como muralhas que precisam ser derrubadas. Essas pessoas em Corinto, estavam defendendo posições e opiniões que supostamente levariam, então, os seus seguidores a uma superespiritualidade, como se fossem, então, os descobridores do verdadeiro cristianismo. E o apóstolo Paulo, no final do verso 5, ele diz que ele pretende levar tudo isso, confrontar tudo isso com o conhecimento, esse conhecimento, na verdade, este pensar, que são fortalezas que precisam ser destruídas, ele quer confrontar, quer opor, quer colocar em confrontação com o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que vem do Senhor. Irmãos, nós temos de trazer, mais uma vez aqui a lembrança, aquilo que acontecia lá no dia a dia da igreja de Corinto, que Paulo combateu desde a primeira carta. Haviam os grupos, os partidários, grupos de Paulo, de Apolo, e até os que se diziam de Jesus como se fosse uma concorrência entre Cristo, Paulo, Apolo, e esses partidos, eles dividiam a igreja com ciumeira, com processos entre membros da igreja sendo levados a juízo gentio. Muitos desses, dentro da igreja, que se julgavam super espirituais, visitavam as prostitutas cultuais. A participação lá na ceia, nas refeições públicas, comunitárias, eram egoístas, eram partidárias. As mulheres queriam, então, usurpar a posição dos homens diante da omissão dos homens. Havia uma total decadência da compreensão da ceia do Senhor. Aquela supervalorização do dom de línguas, e quem não fazia assim estava sendo tratado como um inferior espiritualmente. A negação da ressurreição, o desprezo
que as pessoas tinham para com a luta dos apóstolos, em particular do apóstolo Paulo. Tudo isso ainda era o cenário que passava por detrás desses que ainda permaneciam, causando aflição à igreja. A santidade e o amor de Deus, amados irmãos, são ofendidos, ou estão sendo ofendidos quando tais pensamentos como esses, ou seja, tudo aquilo que se opõe ao conhecimento de Deus, assume o comando prático da igreja. Quando ideias, quando simplesmente argumentos substituem o verdadeiro e legítimo conhecimento de Deus, a igreja sofre muito. E por essa razão, Paulo chama isso de muralhas que precisam ser derrubadas e não toleradas. E, obviamente, isso não acontece por meio de força física, com armas carnais, de forma alguma. Mesmo o apóstolo Paulo dizendo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 7, que ele sabia muito bem usar armas de ataque e de defesa, antes de tudo ele diz que as suas armas são poderosas em Deus para destruir o que tiver que destruir e que se opõe ao conhecimento de Deus. É assim que Paulo se posiciona diante da severa posição que alguns ainda fazem a ele dentro da igreja de Corinto. Mas a metáfora militar continua. Quando se conquista uma fortaleza, também naturalmente se fazem prisioneiros. Mas certamente não são pessoas que o apóstolo Paulo pretende levar cativas ou subjugadas. Mas o que o apóstolo Paulo pretende levar cativo é todo o pensamento, todo o sistema humano que não concorda com o conhecimento de Deus, que não coaduna com o conhecimento das coisas de Deus. Ele diz que ele levará cativo a obediência de Cristo, como diz no final do verso 5. Então, tanto a pessoa que via a salvação na lei, que não reconhecia a nova aliança feita por Cristo, quanto aquelas pessoas que conduziam aquelas outras a uma falsa liberdade, a um sentimento de liberdade diferente da de Cristo. A liberdade onde eu posso fazer tudo porque que eu quero e bem entendo, porque em nome da democracia, em nome da liberdade, eu faço tudo o que quero. Olha, amados, se tem uma coisa que sempre me constrange é que a minha democracia está sujeita à teocracia. Eu conversei com um homem de 58 anos de ministério pastoral missionário na Espanha, 20 anos há pouco tempo. E ele disse para mim que jamais a Igreja de Cristo será governada unicamente por uma democracia humana. Ela está sujeita à teocracia de Deus. O que eu vejo é o apóstolo Paulo firmemente convicto disso. Firmemente convicto. Pessoas pregavam uma falsa liberdade, outros pregavam que a salvação estava na lei, negando a nova aliança, colocando-se então contra Cristo, negando a obediência a fundamentos bíblicos pela fé. Amados, o apóstolo Paulo não é um inimigo do pensamento, o apóstolo Paulo não é um inimigo da razão, de forma alguma. Mas ele sabe que o pensar humano facilmente pode ser comandado pelo eu, pelo ego. Ele sabe que um pensar humano sem os freios do Espírito de Deus, sem uma sujeição consciente e deliberada à soberania de um Deus que controla toda a nossa história teocraticamente e a sua igreja, onde Ele é o centro de tudo, de todas as coisas, é capaz de fazer coisas terríveis, um pensar sem freio. Por essa razão, o apóstolo Paulo ele pretende levar cativo todo o pensamento para obedecer a Cristo. Todo ele. Para ajudar as pessoas que podem e devem pensar com inteligência, com capacidade, mas ter um pensar alinhado à verdadeira e autêntica liberdade que vem do conhecimento do Senhor. E aí surge o verso 6. E no verso 6 vemos mais uma vez que o apóstolo Paulo, dentro dessa percepção de que ele sabe que essa próxima visita aos Coríntios vai ser uma visita desafiadora, ele sabe que ele não terá pleno sucesso de poder levar as pessoas a refletir e pela obra do Espírito Santo elas se arrependerem todas, não acontecerá com todas.
E ele diz que estamos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Que sério. Interessante que não há nenhuma explicação para como será esse ato de punir. Pelo menos aqui em 2 Coríntios. Nós temos um exemplo de punição que nós conhecemos bem, de 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Foi um caso extremo, onde aquele jovem que cometeu incesto, quando a igreja foi exortada, porque estavam convivendo com aquele pecado pacificamente daquele membro da igreja, como se nada tivesse acontecido, Paulo exorta a igreja então exclui aquela pessoa da vida da igreja, dentro do propósito de entregá-lo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, entregá-lo a Satanás para a destruição da carne, e aqui o que significa isso, é para que essa pessoa, então, fora da comunhão da igreja, perceba o que perdeu, perceba o amor de Deus, perceba o que é estar sob os cuidados do desobediente, do mentiroso, do enganador que é Satanás, se arrependa, então, e confesse o seu arrependimento, seja reconciliado. Esse é o objetivo primário dessa entrega, dessa expressão usada no texto. E é lógico, é absoluta verdade que a igreja de Cristo, ela vive sobre a base fundamental do perdão que recebemos de Deus através de Jesus. Amados, mas o perdão genuíno, ele pressupõe arrependimento genuíno, confissão de pecados. Perdão sem este reconhecimento do pecado e a mudança, fruto de um arrependimento claro, são indispensáveis nesse processo. Isso não muda o fato de que a igreja ela vive da graça do perdão recebido através de Jesus, mas o perdão tem características, tanto para aquele que perdoa quanto para aquele que é perdoado. Esse punir, sem dúvida alguma, acontecerá, como diz o texto, uma vez estando completa a obediência de vocês. A compreensão da pessoa de que pecou contra Deus levará a pessoa ao arrependimento. Ou não. Quando tudo tiver sido ensinado e ainda assim a pessoa não se arrepender, haverá então o processo, como o apóstolo Paulo diz aqui, estaremos prontos para punir a desobediência não confessa, não arrependida. A ideia aqui é que essa visita do apóstolo Paulo à igreja, essa segunda visita, a ordem será restabelecida. Apesar da mudança testemunhada ali do que aconteceu no capítulo 7, a alegria de Paulo com arrependimento daqueles irmãos, ainda havia, sem dúvida alguma, focos de desobediência. E a ordem precisaria ser restabelecida, e o apóstolo Paulo sabia disso. Aí vem uma nova sequência de advertências dos versos 7 ao 11. O verso 7 diz assim: vocês observam apenas a aparência das coisas. Na versão revista atualizada diz assim: observai o que está evidente. Observai o que está explícito. Não se trata de questões que estavam ocultas aos olhos das pessoas, das quais o apóstolo Paulo tinha apenas suspeitas. Não se trata de suspeitas. As pessoas que se opõem à liderança do apóstolo Paulo estavam reivindicando uma ligação com Cristo que lhes dava uma voz de poder que subjugava toda e qualquer verdade, ainda que fosse falada. Parece, mais uma vez, tratar daqueles grupos, ou de um daqueles grupos, que mencionei há pouco. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12, que aí vai ser mais enfático a ideia do um é de Paulo, outro é de Apolo, outros são de Cristo. Eu creio que estamos aqui com um grupo que se dizia de Cristo, e por isso era mais espiritual que os outros. E com isso diziam assim: não preciso dos apóstolos, não preciso do apóstolo Paulo, não preciso de Pedro, não preciso de ninguém. Eu sou do grupo dos de Cristo. Eu sou mais eu. Já viram isso em algum lugar? E diante disso, o apóstolo Paulo vai afirmar que se alguém está convencido de que pertence a Cristo,
deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Irmãos, o verdadeiro vínculo com Cristo não nos leva para um nível de superioridade espiritual. Filipenses capítulo 2, verso 3, diz que os crentes devem humildemente se considerarem os outros superiores a si mesmos, por causa do fato de sermos todos pecadores, salvos por graça inexplicável. Deveríamos considerar os outros superiores. Quando o vínculo com Cristo me dá um sentimento de poder e superioridade, pode acreditar que a adoração é o eu e Cristo é apenas o argumento. Eu creio que essa postura de considerar os outros superiores a si mesmo é a marca da autêntica intimidade com Cristo. É a evidência. O verso 8, nós vemos que o apóstolo Paulo diz assim: pois mesmo que eu tenha, está na sua Bíblia, não está em slide, pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois esta autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Paulo não se envaidecia em momento algum da autoridade que recebeu da parte de Deus. Essa autoridade tinha o propósito de edificar a igreja, e isso ele fazia. Enquanto a verdadeira autoridade edificava a igreja, a falsa autoridade arrebentava a igreja. Os versos 9 e 10 acompanha aí. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E a sua palavra é desprezível. Perceba o contínuo esforço desses alguns para tentar desacreditar o apóstolo Paulo. Eles atacavam como podia. Seus oponentes realmente acreditavam que podiam intimidar o apóstolo Paulo a visitar a igreja como ele pretendia. Isso é descrito no verso 11. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Então vocês vejam que nós estamos lidando com uma mudança de discurso dos versos dos capítulos 7, 8 e 9, muito sérios. Porque não existe ambiente onde, mesmo onde nós estejamos juntos adorando o Senhor, que não tenha problemas, que não tenham situações de pessoas com suas lutas pessoais, outros se opondo, outros tratando as suas lutas pessoais, outros se opondo à liderança, outros se opondo ao irmão do lado. A igreja de Cristo é um lugar para ser maravilhoso, mas não é o céu. Deveríamos tornar esse lugar, todos os dias que nos ajuntamos, cada vez mais conformado com as realidades do reino dos céus. Mas sabemos, quando os nossos pensamentos não estão realmente cativos ao conhecimento de Deus, nossos pensamentos podem nos levar para lugares muito complicados, porque amamos demais o nosso eu. Demais. Mas Paulo faz declarações a partir de agora, do verso 12 até o 15. Ele tem uma consciência muito tranquila diante de Deus. A expressão melhor seria uma consciência limpa diante de Deus. O verso 12 diz assim: não temos pretensão, acompanhe na sua Bíblia, de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Eu creio que uma marca da humildade do apóstolo Paulo, da compreensão do seu chamado, é o fato dele se recusar a ser comparado com os outros ou procurar algum tipo de auto-marketing, autopromoção. Sem dúvida alguma, é uma característica do ministério apostólico, pastoral do apóstolo Paulo. Aí vem o verso 13. Nós, porém, não nos gloriamos ao limite adequado, mas limitamos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Mais uma vez,
o olhar do apóstolo Paulo está firmemente voltado para Deus e para o propósito para o qual Deus o chamou, propósito para o qual Deus o capacitou. Certamente ele está emocionalmente abalado, ele está ferido emocionalmente e lutando espiritualmente grandemente, mas a convicção de chamado e a capacitação que vem do Senhor o faz continuar pregando o Evangelho aos Coríntios, edificando a Igreja de Cristo. Observem que não é o próprio Paulo que determina a amplitude do seu trabalho. O verso 13 deixa bem claro que ele está agindo dentro de uma perspectiva, de uma amplitude dada pelo próprio Deus. Foi Deus quem deu os passos e os caminhos que ele deveria trilhar dentro do seu chamado, até onde ele deveria ir. O próprio Deus estabeleceu o padrão, a norma. E ele se sujeita a esta norma, a este padrão, a esses limites no seu ministério, como servo do Senhor. O verso 14 diz assim: não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. É muito claro aqui que ele não ultrapassa os limites que Deus estabeleceu para ele. Ele não erra na medida, ele vai até onde Deus quer. O objetivo do apóstolo Paulo é chegar aos coríntios com a mensagem libertadora do Evangelho. Isso ele faz com toda a oposição que ele vem sofrendo, ele faz com toda a injustiça, com toda a ofensa, ele permanece firme nesses objetivos. E os versos 15 e 17 confirmam esta ideia. Da mesma forma, acompanhe na sua Bíblia. Não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Essa postura ética do apóstolo Paulo nesse trecho, ela me chamou muito a atenção. Como nós gostamos de edificar em cima do trabalho dos outros e depois trazer para nós, de alguma forma, um autoconvencimento, um sentimento enganoso de territorialidade ou de posse. Paulo não tinha isso. Ele não tinha esta perspectiva porque ele estava exatamente onde Deus queria. Ele trabalhou na vida de pessoas e disse que os outros não deveriam fazer o que ele nunca fez. Quando a crise em Corinto tivesse então resolvida, é a esperança dele. A fé genuína em Cristo restabelecida. Mais uma vez ele crê que haviam crentes ali que poderiam arrepender-se e ser grandes ajudadores na expansão do Evangelho. Ele diz, nossa esperança é que, o apóstolo Paulo confessa que ele ainda deseja a ajuda dos coríntios no seu ministério com vistas à expansão da mensagem do reino do Evangelho de Cristo. Ele ainda assim espera que eles parem e se arrependam. E surge o espetacular texto dos versos 17 e 18, que deve nos fazer, no mínimo, parar, como eu parei essa semana várias vezes, para ler, reler, pensar, refletir, confessar pecados, aspirar coisas espirituais para a minha vida, para a Igreja de Cristo. Vamos ler juntos? Contudo, vamos juntos. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amados, fica muito clara também, mais uma vez, a ideia de que vanglória era algo que o apóstolo Paulo não admitia de forma alguma. A compreensão de que o trabalho, o resultado do trabalho, até mesmo as perseguições, tudo estava debaixo de um controle soberano de Deus, tudo vem de Deus.
A eleição vem de Deus, o chamado, o ministério, o envio, a extensão da obra, a duração da obra, o poder, a autoridade para executar a obra que é do Senhor. Tudo vem do Senhor. O resultado é do Senhor. Quando isso está na cabeça da gente, a gente se coloca numa posição que nos livra do nosso próprio coração em tentar usurpar algo tão glorioso, que é a nossa posição de servos. Não tentamos usurpar esta posição, nos chamando de outra coisa e não nos colocando debaixo uns dos outros. Quando entendemos que quem se gloriar, glorie-se no Senhor, porque tudo, desde o acerto até o erro, tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Não adianta a autorrecomendação. Deus não tem prazer nenhum naquele que se autorrecomenda. Um contraponto que eu não posso deixar de falar sobre isso, para a gente terminar, é que não é errado de forma alguma nós termos uma avaliação honesta do nosso trabalho para com o Senhor. De forma alguma. Identificando, gosto muito do texto Romanos 12, verso 3, né? Não pense sobre você mesmo, nem a quem, nem além, mas pense sobre você com precisão, na medida da fé que você já recebeu até aqui. Pensar sobre nós com precisão, diante da fé que recebemos do Senhor até aqui, nos ajuda muito a ter uma visão correta sobre o que fazemos de bom, de mal, de certo, de errado. E eu não vejo nenhum tipo de empecilho para uma avaliação honesta e clara do que fizemos ou deixamos de fazer. Mas o olhar do crente, ele precisa muito rapidamente, retornar imediatamente para o Senhor e dar glória a Ele pelo que fez, pelas alegrias, pelas lutas, pelas tristezas. Senhor, a glória é Tua. Que ainda no meio das tristezas eu vejo a Tua mão me consolando e me guardando e a glória é Tua. No meio das minhas vitórias, dos momentos onde o Senhor me dá bênçãos de poder ir de encontro àquilo que nem desejei, mas o Senhor desejou tão melhor para mim e o Senhor me deu, a glória é Tua. Dessa forma, é o próprio Senhor. Quando vivemos assim, é o próprio Senhor que nos recomenda. E é isso que importa. É isso que importa. De nada adianta nós nos autorrecomendarmos quando o selo divino não marca o seu trabalho. Quando não há uma marca registrada do selo dos cuidados do Senhor, a autorrecomendação não resolve. Eu creio então que o grande desafio diante de um momento tão tenso nesta carta, esta segunda carta, onde o apóstolo Paulo precisa se posicionar tão firmemente diante de questões duras que estão acontecendo ainda dentro de uma igreja que já está num processo de restauração, mas ainda há dificuldades. Ele disse, alguém tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. Não se autorrecomende. Que o teu serviço tenha o selo da graça divina e não o da sua própria autoaprovação. Se temos que nos gloriar, gloriemo-nos unicamente no Senhor. Amém? Fiquemos de pé. Bondoso e amado Deus, mais uma vez, te rendo graças. Porque a Tua palavra vai nos conduzindo na direção que o Senhor quer. Eu encho meu coração de gratidão porque sou fortemente exortado pela Tua palavra. E ninguém melhor e mais preciso e perfeito e amoroso do que o Senhor para me exortar. É o mesmo Deus que exorta cada um de nós como Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a parar e pensar. E a refletir. Aonde temos nos autorrecomendado, talvez um discurso bem arrumado, teologicamente, religiosamente, mas
ainda nos auto-recomendamos. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos render. E se algo, ó Deus, que certifique o serviço que o Senhor nos deu para fazer na tua causa, é o selo da aprovação do teu Santo Espírito, que traz paz, edificação, liberdade, alegria. Ajuda-nos, Deus, a olhar para o nosso próprio coração, fazer as avaliações necessárias, confessar o pecado que for necessário e prosseguir melhores. Paulo está falando para crentes aqui na igreja de Corinto. Eu estou falando para crentes aqui, na sua maioria, na nossa igreja. Ajuda-nos, nós podemos ser melhores para o Senhor, para a tua glória. Ó Pai querido, em nome de Jesus, quem se gloriar, que glorie-se unicamente no Senhor. Ajuda-nos nisso. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana guardada, protegida, dirigida em tudo pelo Senhor. É o que te peço, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar. Amados, peço que não deixem de orar pela nossa irmã Inês, que está com dengue. Semana difícil que ela teve. Lembrem de orar por ela, por favor.